Olá amigos, 23 de junho de 2016, Legítima Defesa em Foco. Parece haver uma campanha articulada da mídia, que nós conhecemos muito bem, mais ou menos em consonância com a notícia do processo de alterações no ER-105, Regulamento de Fiscalização de Produtos Controlados. E como sintoma disso, nós observamos 3 matérias que chamaram a atenção. Uma do site UOL, ligada à Folha de São Paulo, outra no próprio jornal Estado de São Paulo, antigamente um órgão conservador, hoje de esquerdinha light, e outra ligada à Rede Globo, originária especialmente do programa televisivo Bom Dia Brasil. Na primeira, dizem lá 2 pesquisadores, ongueiros na verdade, vivem disso, do Instituto Sou da Paz, que o Estatuto do Desarmamento previne que massacres ocorram no Brasil. Não há condição científica de afirmar isso, como não há condição científica de afirmar, e nós já o demonstramos aqui, que a vigência do Estatuto do Desarmamento evite homicídios, economize vidas no país. Isso é estatística fantasmagórica, como já comentamos outras vezes aqui. E esses 2 articulistas que assinam essa matéria, no site UOL no caso, no final dizem que os defensores da nossa posição comparam situações diferentes, porque costumam se referir, por exemplo, ao caso dos Estados Unidos, onde existem muito mais armas nas mãos das pessoas e, no entanto, o índice de violência letal, especialmente de homicídios dolosos, é muito menor do que o país. Chamam isso de desonestidade intelectual, porque, segundo eles, é impossível comparar realidades diferentes. Absurdo, isso aí não tem fundamento algum. É possível, sim, comparar realidades diferentes, desde que o pesquisador que efetua a comparação estabeleça essas diferenças e analise os ambientes sociais quando formula as suas teses. É o que nós fazemos quando as defendemos. Agora, desonestidade intelectual, aliás, não existe essa coisa de desonestidade intelectual de outra forma, Desonestidade é uma coisa só. É isso que eles fazem aqui. É intrujar dados que não têm fundamento algum, que não batem com a realidade do país, para defender uma tese carcomida, já derrubada em 2005, quando dos embates do referendo, que estabeleceu, por ordem popular, o direito dos brasileiros a manter o acesso às armas de fogo para a legítima defesa. A matéria do Estado de São Paulo fala que o comércio ilegal de armas em redes sociais avança sem controle e é nitidamente voltada contra os colecionadores e contra os atiradores desportivos. E é uma matéria desonesta também, porque é superficial e não faz a distinção entre o comércio, que pode ser feito, sim, por divulgação nas redes sociais, lícito, baseado nas normas, cumpridor das leis e sujeito à fiscalização do Exército, e o comércio ilegal, que efetivamente existe, e existe em todas as partes do mundo, este sim que deveria ser combatido e reprimido pelas autoridades, e não gastarem essas autoridades o seu tempo perseguindo os atiradores desportivos e os colecionadores que cumprem a lei. A outra matéria da Globo fala que aumentam os roubos com armas falsas, e o texto dela nitidamente carrega contra os equipamentos utilizados em airsoft e paintball, mas especialmente os utilizados em airsoft, procurando estabelecer condições sociais para demonizar as categorias de atiradores desportivos, os praticantes de airsoft em especial. Obviamente que as armas réplicas utilizadas em airsoft são armas controladas. Há regras para a aquisição delas muito estritas e há regras para o funcionamento das agremiações e clubes que praticam, que dão guarida à prática do airsoft, sob controle sempre do Exército. Então, o que cabe às autoridades é não oprimir as pessoas que cumprem a lei e tratar de ir em cima, pôr na cadeia aqueles que de alguma forma têm acesso ao mercado ilícito, seja de armas reais ou de réplicas de armas de fogo, e as utilizam para a prática de crimes. O resto é opressão, e é contra a opressão que nós lutamos aqui. Mas
uma notícia que causou furor também, afora o massacre de Orlando, foi o assassinato de uma deputada britânica que fazia campanha no interior do país, do seu país, pela permanência do Reino Unido na comunidade europeia, que está em debate hoje. O referendo ocorre justamente hoje, muito provavelmente no final da noite, nós saberemos os resultados. Essa senhora, uma jovem de 40 e poucos anos, mãe, casada, foi assassinada por um indivíduo que disparou-lhe um tiro e, ao cair ela ferida, ele completou a matança a facadas. Então já surgiu a grita dos Sou da Paz, dos Viva-Rios, dos desarmamentistas do mundo, da Aliança, com seus gordos dólares e euros, mais uma vez contra as armas de fogo, até que foi esclarecido, e nós vamos mostrar a matéria aqui, que a arma de fogo que esse indivíduo utilizou era uma arma artesanal, era uma arma feita em oficina de fundo de quintal, uma arma feita em casa, era uma pistola que disparava um único tiro. Ele atingiu a vítima com esse único tiro, e aí foi para cima dela armado de faca e completou a matança. Uma arma artesanal e uma faca de cozinha. Isso sob o olhar acovardado daqueles que foram educados para ser covardes, como querem fazer no nosso país, e na verdade já conseguiram em larga escala. Todos os assistentes, todos os transeuntes, todos os circunstantes que não ergueram um dedo para evitar que a deputada fosse assassinada. Depois veio a intervenção policial e o matador foi preso próximo da cena do crime. Mas assim como ele produziu a arma artesanal dele, qualquer matador, qualquer criminoso, tendo acesso a materiais mínimos, pode fazer a mesma coisa. E nós vamos lhes mostrar mais uma vez uma matéria que mostra, por exemplo, as indústrias artesanais de armas lá no Paquistão, lá na região de Peshawar, que são verdadeiras linhas de produção industrial de vários tipos de armas de fogo, automáticas, inclusive de alto poder de fogo. Ou seja, a verdade é que as pessoas em conformidade com a lei estarão sempre desprotegidas. Primeiro, porque elas têm de cumprir a lei quando existe uma indústria bélica normal. E segundo, porque elas terão de continuar a cumprir a lei se, hipoteticamente, a indústria bélica normal deixar de existir. Porque o bandido, o criminoso, o traficante de entorpecentes, o terrorista, montará as suas linhas particulares de produção, como fez esse indivíduo. E essa é a verdade que apareceu algum tempo depois. Ademais, nós sabemos perfeitamente que a questão do homicídio doloso está ligada à decisão maligna de um ser humano de tirar a vida do outro. E tantas vezes já o dissemos, tantas vezes já demonstramos estatisticamente essa realidade, derrubando os argumentos podres daqueles famosos mapas da violência a que tantas vezes nos referimos. E agora, um exemplo mais ocorrido semana passada, no estado de São Paulo, no município de Jales, em que um advogado, por questão de desavenças que não vem ao caso, matou o cliente com um golpe de caneta. Não estamos a falar retoricamente e não fazemos piadas com essas coisas. Ele simplesmente desferiu um golpe com uma caneta, atingiu a carótida do oponente, que perdeu a vida pelo sangramento profuso resultante desse ferimento. Um choque hipovolêmico causado exatamente por um único ferimento, com um instrumento que nunca foi pensado para matar, um instrumento de trabalho, um instrumento de arte, um instrumento de escrita, um instrumento de literatura no passado, antes do advento, evidentemente, dos programas de computador que substituíram as máquinas de escrever e fizeram com que as canetas praticamente passassem aos museus. Qualquer instrumento pode ser utilizado como arma, mesmo não tendo sido projetado para isso. Instrumentos agrícolas, instrumentos de trabalho mecânico, instrumentos que as pessoas têm num automóvel, instrumentos de escrita, qualquer coisa pode ser utilizada à guisa de arma quando um ser humano toma a decisão maligna de tirar a vida dos outros. Isso é um fato irretorquível. Os argumentos, então, são os argumentos de sempre. São argumentos podres, não passam de sofismas. Não devemos nos abater com eles e nem com a campanha da imprensa, sempre no sentido de desarmarmos. A campanha da grande mídia sempre no sentido de desarmarmos. Devemos manter a nossa atitude, as nossas posições,
a nossa coragem de utilizar todos os meios a nosso alcance, seja pelas redes sociais, na internet de modo geral, ou mesmo na imprensa local, para rebater essas mentiras e essas falsidades. Muito obrigado por sua atenção e até o nosso próximo programa.